voltando, vamos já na pegada aqui falar de direito do promitente comprador. Esse é bastante importante, né, pessoal? É uma aplicação prática bem ampla. Bom, alguns pressupostos para que se possa falar em direito do promitente comprador. É que a promessa de compra e venda, que vai gerar o direito de adjudicação compulsória, e, portanto, o direito do promitente comprador, deve ser irretratável. Não pode se pactuar o arrependimento. Esse é um requisito no 1417, em que não se pactuou o arrependimento, está lá entre os requisitos, tá bom? Inclusive, a súmula 166 do STF, quando o STF tinha a competência que hoje é atribuída ao STJ, estabeleceu que se houvesse essa cláusula, se trataria tão somente de um direito obrigacional. Tudo bem, gente? Então, para que se tenha nos contratos preliminares a irretratabilidade, aliás, o direito de adjudicação compulsória, que vai dar esse direito real do promitente comprador, é necessário que haja a irretratabilidade. Tudo bem? Por que a gente fala de em que não se pactou o arrependimento? Por que a gente fala dessa retratabilidade, etc? Porque o compromisso de compra e venda, gente, ele vai se materializar através daquilo que a gente conhece como contrato preliminar. O que é um contrato preliminar? É um contrato que tem por objeto a entabulação de outro contrato. A gente se obriga a futuramente contratar. Tá? E é exatamente isso que acontece no contrato de compra e venda. Por quê? Porque a compra e venda de imóvel, a princípio, é à vista. E sendo à vista, aí geraria a obrigação imediata do registro, como aqueles contratos de compra e venda normalmente. Tudo bem? Contrato de compra e venda, a princípio, é à vista. Tá bom? E se a gente, então, não vai ter uma compra e venda, não vai ter uma transferência, porque o cara ainda não recebeu, então ele não quer ainda transferir no registro, a gente pactua um contrato de compromisso de compra e venda, em que serão pagas parcelas, as quais ao final se entabulará um novo contrato. Contrato esse sim de compra e venda, e com o posterior registro se transferirá a propriedade, tá bom? Por isso que deve ser irretratável, porque a princípio é de regra que os contratos preliminares sejam retratáveis, tá bom? E a lei do parcelamento do solo urbano, que é anterior ao Código Civil, já previa que no compromisso de compra e venda dos lotes era necessariamente irretratável. Não poderia haver uma cláusula que estipulasse o contrário. Isso está no artigo 25. Por quê? Porque essa proteção ao promitente comprador não existia no Código Civil de 16. Permitia retratação a qualquer momento. Então vamos supor que a gente entabulasse um contrato de compromisso de compra e venda por R$100.000, pagos em 60 parcelas. Daqui a 5 anos esse imóvel se valorizou sobremaneira. E o compromitente vendedor, como tinha feito um contrato tão somente preliminar, poderia, mediante a restituição do preço pago, operar o seu direito de arrependimento e vender o imóvel pelo valor que agora ele vale no mercado por um terceiro. Tudo bem? O que deixaria completamente desprotegido o compromitente comprador. Tudo bem? A primeira proteção que veio nesse sentido foi com o Decreto-Lei 58 de 37, que estabeleceu esse direito real do promitente comprador, com a consequente possibilidade de oposição em relação a terceiros e adjudicação. A esse respeito, tem súmulas do STF quando tratava dessa matéria. Súmula 166, 167 e 168. Tem um interesse histórico. E outra coisa, pessoal, da lei do parcelamento do solo urbano, e que não existe com relação ao Código Civil, só porque a gente já está falando aqui de parcelamento do solo urbano, é que no Código Civil o direito de adjudicação compulsória vai ter que ser feito em juízo. Você não pode chegar no cartório e, com a comprovação da quitação, exigir essa adjudicação. Na lei do parcelamento do solo urbano, você pode fazer isso. Você levar o instrumento que prova a quitação, o registrador pode fazer essa adjudicação e transferir a propriedade do seu nome, direto, tá bom? Forma de constituição. Pode ser por instrumento público ou particular nos imóveis loteados. Artigo 26 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano.
Nas demais, ou seja, nas não loteadas, existe uma controvérsia, que é citada pelo Bezerra de Mello. E essa controvérsia leva em conta o artigo 108. O que diz o artigo 108? Que os direitos reais, acima de 30 salários mínimos, vigentes no país, devem observar a forma da escritura pública. Sendo assim, se o objetivo final é a transferência do imóvel, teria que observar essa regra da escritura pública. Portanto, haveria uma forma específica. Só que o próprio Bezerra de Mello faz um apontamento interessante. Qual que é a forma? Aliás, qual que é o negócio, qual que é o tipo de contrato que se forma o compromisso de compra e venda? O contrato preliminar. E o contrato preliminar tem que guardar a mesma forma do contrato principal. Aliás, tem que guardar os mesmos requisitos do contrato principal. À exceção da forma. Isso está expresso no artigo 462. Então você tem que guardar todos os requisitos, à exceção da forma. Sendo assim, ainda que a forma exigida para o contrato de compra e venda de um imóvel fosse a escritura pública, porque é superior no seu valor a 30 salários mínimos, isso não é oponível a um contrato de compromisso de compra e venda, porque é um contrato preliminar, que deve obedecer todos os requisitos, à exceção da forma. Tudo bem? E exatamente por isso, aqui eu fiz uma observação, é que será necessária a outorga conjugal, no caso de alienação. Se eu estou te vendendo por um compromisso de compra e venda, eu preciso dar a outorga uxória da minha esposa para que eu possa realizar esse contrato preliminar. Tudo bem? Por quê? Porque esse é um requisito essencial do contrato definitivo, que não diz com a forma, e sim com a legitimação. Tá bom? Assim também, se for o caso de compra e venda de pais para filhos, alienação de bens tutelados, etc., em que é necessário, na alienação de pai para filho, a expressa anuência dos demais, para que não haja aqui a violação da legítima. E no bem dos tutelados, é necessário que se prove que a alienação dos bens dele convertem em seu próprio benefício. Tudo bem? Então essa alienação não pode ser feita de uma maneira direta. Há uma restrição da legitimação nesses casos. Tá? Requisito para o direito de adjudicação compulsória: registro no cartório de registro de imóveis, para que tenha a publicidade e a oponibilidade erga omnes. E aqui tem muita jurisprudência, né, nessa matéria. Né? A primeira jurisprudência que a gente vai ressaltar é a súmula 239 da STJ, que se comunica com o enunciado 95 do CJF, que fala o seguinte: o registro ele é indispensável para que se constitua a oponibilidade erga omnes, mas ele não é necessário para que se tenha o direito de adjudicação compulsória entre o promitente comprador e o promitente vendedor, porque entre eles já há uma eficácia obrigacional pelo próprio conteúdo desse contrato preliminar que eles entabularam, tá bom? Sendo irretratável, que é o caso aqui, haverá adjudicação compulsória entre eles. O registro é um requisito necessário apenas pela oponibilidade perante terceiros. Súmula 84 do STJ autoriza a oposição de embargos de terceiro, a alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado no cartório de registro de imóveis. Tudo bem? Tutela da função social da posse, que muitas vezes já se transfere a posse quando se faz esse contrato de compromisso de compra e venda. Tudo bem? Você transfere a posse para o cara que está pagando as prestações ali. Portanto, se a sua posse sofrer constrição judicial, é possível, você não participando do processo, sofrendo os efeitos subjetivos da coisa julgada, entrar com embargo de terceiro. É isso que essa súmula 84 diz. Tutela aqui possessória garante essa possibilidade do embargo de terceiro. E atenção, pessoal, a pergunta aqui, já leram, mas pode ser feita uma pergunta sobre isso, é uma coisa interessante. A súmula 621 do STF dizia que pela impossibilidade de embargo de terceiro quando a promessa de compra e venda não estivesse registrada. Bom, então a gente tem uma súmula do STF falando uma coisa e uma súmula do STJ falando outra. Qual deve prevalecer? Observação interessante aqui. Antes da Constituição de 88, o STF era o que tinha a competência para dirimir os conflitos que dizem respeito às leis federais. O STJ foi criado com a Constituição de 88. Curiosamente, essa súmula
621 é a última súmula antes da Constituição de 88. Hoje, essa competência é do STJ. A gente bem sabe que os órgãos competentes das matérias têm a possibilidade de rever os seus posicionamentos, de cancelar suas súmulas, de substituir suas súmulas, etc. O que deveria ter sido feito? O STF deveria ter cancelado essa súmula que é dele. O STJ não pode cancelar uma súmula que é do STF. Mas, sendo ele hoje o órgão competente para tratar dessa matéria, entende-se que o entendimento do STF está superado com relação a isso. Aplica-se a súmula 84 do STJ, que é posterior e que é editada pelo órgão atualmente competente pela Constituição para resolver os conflitos em matéria de lei federal. Natureza jurídica desse direito. Tem uma controvérsia, mas a maioria entende que é um direito real sobre coisa alheia de aquisição. Tá? Tem outras posições que dizem que seria um direito real na coisa alheia de gozo e fruição, porque você normalmente transfere a posse, mas isso não é um requisito, né, gente? Você não precisa transferir a posse. Pode estabelecer uma cláusula, só vai ser transferido a posse quando adquirida todas as prestações. E outros dizem que é direito real de garantia, mas também não é direito real de garantia, tá bom? Porque não há uma dívida garantida por nada aqui. A propriedade continua, o cara, você não tem um direito de discussão, entendeu? Você tem um direito de aquisição mesmo. Quando acabar, surge um direito de consolidar aquela propriedade para você, tá bom? Momento de transmissão da coisa alheia para a coisa própria. Nos moldes de 1418, é o registro no cartório de registro de imóveis, tá bom? Que é o modo de aquisição de propriedade imóvel por excelência, como a gente viu. E se for pela via judicial, o que vai ter essa eficácia de ser levado a registro vai ser a carta de sentença, tá bom? Constituição em mora do promitente comprador. A mora, normalmente, pela regra do 397 do Código Civil, quando recair sobre obrigação líquida e certa com termo determinado, é aquela mora que se constitui de pleno direito, pelo simples inadimplemento, que é o que a gente chama de mora ex ré. E aquelas que não têm esse prazo fixado, que a dívida não é líquida, não é certa a obrigação, são aquelas que dependem de interpelação, ou seja, de uma notificação extrajudicial. A essas se dá o nome de mora ex persona. Aqui, para a gente saber se a mora do promitente comprador é ex ré ou ex persona, a gente vai ter que se valer de legislação especial. O Decreto-Lei 58 de 37, aquele que a gente falou lá atrás, que tem as súmulas da STF, foi um dos que conferiu proteção ao promitente comprador, e a lei de parcelamento do solo urbano, seja imóvel loteado ou não, exige a notificação para que se constitua mora. Tá bom? Então é uma exceção à regra do 397. A dívida é certa, tudo mais, existe prazo para pagamento, mas por força dessa legislação, essa mora é ex persona, exige-se a notificação para que se constitua mora, tá bom? Uma outra observação aqui da lei de parcelamento do solo urbano é que prevê a purgação da mora por permitente comprador, tá bom? E a súmula 76 do STJ diz que a falta de registro de compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a interpelação para constituir mora do devedor. Tudo no mesmo sentido, tá bom? É necessário a interpelação para que se constitua mora. Cláusula de decaimento. O que é a cláusula de decaimento, gente? É aquela cláusula que estipula que, caso você fique inadimplente, você vai perder tudo que você pagou até agora. Entendeu? É permitida? Não é? Não? Certeza? Tem que ter firmeza. Não é permitida. Vamos ver. Vamos dar um conceitinho dela. A cláusula de decaimento é aquela que se estabelece que o adquirente irá perder todas as prestações pagas durante o contrato, caso se mostre inadimplente ou requeira o distrato. Súmula 543 do STJ, dessas mais recentes, dos últimos anos. Na hipótese de resolução de contrato, de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente
em caso de culpa exclusiva do prometente vendedor ou construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Isso porque o artigo 53 do CDC veda a retenção integral das parcelas. E o artigo 51 diz, por sua vez, que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que importem obrigações consideradas iníquas e abusivas ou que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, que seria o caso, né, gente? Você perder tudo que você pagou até agora é colocar o consumidor numa situação desvantajosa. Tudo bem? Caso esse contrato seja um contrato por adesão, essa cláusula, ou não, também essa cláusula vai ser extirpada. Por quê? Porque o consumidor tem uma situação de presunção absoluta de vulnerabilidade. Tá, gente? Bom, aqui eu trouxe um julgado do STJ só para a gente poder entender as razões que levaram. Depois vocês leem. Mas é exatamente nesse sentido, tá bom, pessoal? De que é proibida a retenção inteira. Então, se a culpa for do promitente vendedor, restitui-se na íntegra. Se a culpa não foi dele, restitui-se proporcionalmente. O que a jurisprudência tem tentado estabelecer é um percentual que varia de 20%, 25%, 30% de retenção, dependendo dos custos, das despesas, do tempo de ocupação que eventualmente aquela pessoa teve sobre o imóvel, que não pode gerar um enriquecimento ilícito, né? Ela não poderia ficar locando aquele imóvel de graça, ocupando aquele imóvel sem contraprestação. Por isso, se a culpa for dele, do promitente comprador, há o direito de retenção de uma parte dessas parcelas, levando em conta aqui o equilíbrio econômico-financeiro e uma vedação do enriquecimento sem causa, tudo bem? O que a gente deve lembrar, não é nem a matéria, não está entrando a matéria de outras pessoas de novo, mas é que o CDC, ele estabelece a proteção ao consumidor, mas os seus princípios básicos, ele estabelece também o equilíbrio econômico e financeiro entre o consumidor e o fornecedor, tudo bem? Porque para proteger um, você não pode totalmente desproteger o outro, entendeu? A regra é de proteção, mas ela não é uma regra que deixa o consumidor numa posição em que ele possa abusar de direitos também. Ninguém é dado a abusar de direitos, tá bom? Bom, mas essa súmula é por causa do CDC, né? E se for uma relação civil? Como é que vai ficar? O Bezerra de Mello aponta aqui uma solução interessante. Nos contratos meramente civis, também não será possível essa cláusula, aplicando-se o artigo 413 do Código Civil. O que diz esse artigo? A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Tá bom? Então, seja lá, seja cá, não vai ser possível, tá? E como eu disse, a jurisprudência tem entendido pelos percentuais relativos ali ao quanto de uso a pessoa teve, quanto de despesa o outro teve, para se evitar um enriquecimento ilícito por qualquer uma das partes, tá? Gente, sobre direitos reais em coisa alheia, era isso. Vamos partir agora para a matéria de direitos reais de garantia. Deixa eu abrir meu arquivo aqui, minha cola. Vou lembrar de tudo isso, ainda mais na velocidade, é difícil, né? Bom, vamos lá, gente. Direitos reais de garantia. Vamos falar das disposições gerais. Como é que funciona o tratamento disso no Código Civil? Existem umas disposições gerais e depois existe o tratamento específico de regras do penhor, da hipoteca e da anticrese. Tá? A essas regras de disposições gerais se dá o nome de teoria geral dos direitos de garantia. O que são os direitos reais de garantia? São direitos exercidos pelo credor sobre a coisa alheia, com a finalidade específica de garantir o seu crédito decorrente de uma relação contratual ou obrigacional qualquer. No Código Civil, vêm tratados 3 espécies desses direitos reais de garantia, com esse nome, sob essa rúbrica, pelo menos. O penhor, o que é o penhor? É a transferência de um bem móvel ao credor para a garantia da dívida. Hipoteca, o que é hipoteca? É um ônus, um gravame ou vínculo que recai sobre propriedade imobiliária ou afim, a gente vai ver que em regra imobiliária, mas nem sempre, de alguém como forma de garantia de determinada dívida, independentemente de transmissão ao credor. A gente já viu que no penhor tem a transmissão, na hipoteca já não tem. Anticrese. O que é anticrese? Essa aqui é a mais diferentona. É a tradução de certo bem a uma determinada pessoa para que possa
a partir da extração dos frutos da coisa, pagar a sua dívida. Então, como se você desse um usufruto de garantia, tá bom? A pessoa vai estabelecer rendas a partir dos frutos daquela coisa e com isso ela vai bater na dívida para que se pague, tá bom? É um instituto meio em desuso hoje porque existem outros meios mais eficazes de se garantir a dívida, como por exemplo a alienação fiduciária. Bom, qual que é a natureza jurídica? E aqui é importante a gente estabelecer que existem os direitos de gozo, os direitos de fruição em coisa alheia, existem também os direitos de garantia em coisa alheia. E esse é exatamente esse caso, são direitos de garantia em coisa alheia. Eles não asseguram o gozo e a fruição, salvo anticrese, você estabelece fruto sobre a coisa, mas servem exclusivamente para assegurar um crédito, tá bom, pessoal? Em relação a uma obrigação anterior. Porque eles se vinculam à obrigação anterior para garantir o crédito advindo dela, é que se diz que os direitos reais de garantia estabelecem uma relação de acessoriedade com a obrigação. O que isso quer dizer? Que a regra então, que vai pesar aqui como norte é que o acessório segue o principal. Se é assim, extinta a obrigação, resta extinta a garantia. Existem dois tipos de garantias no nosso sistema. As garantias pessoais, ou fidejussórias, normalmente prestadas por terceiro para garantir a dívida de alguém. Aval e fiança são os exemplos mais corriqueiros. E as garantias reais, são aquelas que incidem sobre um bem. Tudo bem? Esse bem também pode pertencer ao próprio devedor ou pode pertencer ao terceiro. E eu posso querer estabelecer uma hipoteca para garantir a dívida que meu irmão eventualmente tenha com alguém, tá bom? Se elas são acessórias, a gente consegue extrair também que os direitos reais de garantia são transitórios. Por que eles são transitórios, pessoal? Porque se eles são acessórios às obrigações, e as obrigações são acessórias, nenhuma obrigação é perpétua, logo, os direitos reais de garantia são também acessórios, tá bom? São também transitórios. E se eles são direitos reais, pesa sobre eles sequela e aderência, tá bom? Eles vão acompanhar a coisa com quem quer que esteja, aderindo a ela, independentemente do titular, e podendo ser buscado, independentemente de quem estiver em seu poder, tá bom? Requisitos para a constituição de direitos reais em garantia. Dois deles estão no 1420, são os requisitos subjetivo e requisito objetivo. E um deles, que são os requisitos formais, estão no 1424. Vamos ver. Para que você possa ter capacidade, ou seja, requisito subjetivo, de dar um bem em garantia, você deve ser capaz, você deve ter a capacidade de alienar esse bem. Tudo bem? Só pessoas que podem alienar é que podem constituir um bem em garantia. Tudo bem? Nesse caso, é interessante a gente observar o seguinte: capacidade genérica é uma coisa, legitimação específica é outra coisa, tá bom? Então, uma pessoa com 30 e poucos anos, que não pese nenhuma doença, não seja um ébrio habitual, ela é plenamente capaz na vida civil? Sim, ela pode contrair genericamente obrigações e direitos. Só que, eventualmente, se essa pessoa for casada em regime de comunhão universal de bens, ela pode alienar as coisas dela livremente? Ela necessita de uma outorga conjugal. E aqui é um requisito que vai complementar a legitimação para a prática específica de um ato, qual seja a alienação de bem imóvel. Tudo bem? Se for assim, portanto, essa pessoa necessitará de uma outorga uxória marital. Tudo bem? Se o pai quiser alienar para o filho, também é a mesma coisa. Se quiser dar hipoteca, portanto, a mesma coisa. Tá bom? É uma observação. Os incapazes, ainda assim, poderão dar o bem em garantia. Só que para isso, eles necessitarão de assistência ou representação, dependendo se a incapacidade for absoluta ou relativa, e mais a demonstração de relevância dessa alienação do incapaz, no caso desse gravame do incapaz. Tudo bem? A dívida é importante para ele, sendo garantida por um bem dele, vai satisfazer suas necessidades. Tudo bem?
e aqui, eventualmente, será necessária a participação do Ministério Público. Parágrafo 2º do 1420 vai dizer respeito com esse requisito objetivo. Ele fala que a coisa comum só pode ser dada em garantia na sua totalidade com a anuência de todo mundo. Você não pode expor daquilo que aconteceu. Mas, ainda que essa coisa seja comum, se você quiser dar em garantia apenas a sua parte, você pode. Tá bom? Requisito objetivo, também no 1420. O bem tem que ser alienável. Então, se a gente, por um lado, tem um requisito subjetivo, que a pessoa deve poder alienar, por outro lado, o bem que se quer dar em garantia deve ser alienável. Apenas os bens alienáveis é que podem pesar na garantia real. Por exemplo, bens públicos de uso comum do povo e de uso especial não pode, tá bom? Observação a esse respeito, súmula 549 do STJ. É válida a penhora de bem de família pertencente a devedor, pertencente a fiador de contrato de locação, tá? Então, essa aqui é inclusive uma regra engraçada sobre o bem de família, né? A pessoa, mesmo ela, não pode ter o seu bem de família discutido por conta de um contrato de locação. Mas o terceiro pode, ainda que seja o bem de família dele. Conclusão, nunca seja fiador de ninguém que te pede fiança em contrato de aluguel, tá bom? Inclusive esse é um mercado, né? Tem bancos que vendem esse tipo de garantia, aí, claro, pagando-se bem mais, né? Observação 2. O bem para ser idôneo à alienação deve pertencer a quem o aliena. Certo? É um requisito para que você possa alienar um bem que esse bem seja seu. Só que, paralelamente ao que acontece quando a gente estuda a tradição, que tem a pós-eficácia da tradição, quando a gente transfere um bem móvel para alguém que não pertence a nós mesmos, e posteriormente viemos a adquirir esse bem, a gente viu que havia uma pós-eficaciação disso, lembra? Adquirir uma eficácia posterior. A mesma coisa acontece com os direitos reais em garantia. Se eu der um bem em garantia que não era meu, e posteriormente adquirir esse bem, há uma convalidação desse vício, tá bom? Está no parágrafo 1º desse mesmo 1420. E depois, além dos requisitos formais, além do requisito objetivo e além do requisito subjetivo, há o requisito formal, o 1424. O que vai dizer o 1424? Sob pena de ineficácia, é necessário que o contrato que estabeleça a garantia tenha o valor do crédito ou sua estimação ao valor máximo, prazo fixado para pagamento, taxa de juros se houver, e o bem dado em garantia de suas especificações. Aqui vai condizer todos os requisitos com o atributo da especificação do registro, tá bom? É necessário que tenha todas essas especificações. Outra característica aqui, que diz respeito à teoria geral dos direitos reais de garantia, é a indivisibilidade da garantia. Está no 1421. O bem onerado com a garantia, assim permanecerá até o adimplemento total da obrigação que o garante. O pagamento parcial não tem um condão, ou seja, não tem um efeito de ir progressivamente diminuindo a garantia. Certo, gente? Então, se eu vou pagando, isso não vai diminuir a garantia. Vamos supor que eu tenho um imóvel de 100 mil, tenho uma dívida de 100 mil. A gente divide esse imóvel em 100 mil partes. A cada real que eu pago, eu vou adquirindo 100 mil alvos disso. Não. Tá bom? A garantia é total. Mas, como se trata de um ato negocial, essa norma é dispositiva e nada impede que as partes entabulem um contrato. Uma observação importante aqui. É justamente em razão dessa indivisibilidade a regra do 1429, segundo o qual os sucessores do devedor não podem remir a hipoteca, o penhor, melhor dizendo, parcialmente. O que acontece? Vamos supor que um cara tem um bem penhorado e ele morre. Se ele morre, para quem que esse bem vai passar? Para os seus sucessores. Vamos supor que sejam 3. O sucessor não pode falar, vou pagar 1/3 e remir minha parte. Por quê? Por conta da indivisibilidade, certo? Mas o que ele pode fazer? Pode falar, eu pago tudo e me subrogo nos direitos. E isso é possível. Você remir a dívida por completo e passar a se subrogar nos direitos do credor, tá bom? Essa remissão aqui, gente, remissão com C cedilha, tá? Resgate.
Não é remissão com 2 S. 1.5, aqui, nosso quinto item sobre a teoria geral dos direitos reais de garantia, é a execução judicial. A quem assiste uma garantia sobre um bem, é garantida a execução judicial no caso de inadimplemento, tá bom, gente? Algumas observações aqui, só para a gente não deixar passar em branco. Os contratos de penhora, hipoteca e anticrese são títulos executivos extrajudiciais, nos termos do CPC. E outra observação importante é que o que se executa não é a garantia em si. A gente ouve muito falar, vamos executar essa hipoteca. Não, o que se executa é a dívida, pessoal. A hipoteca é uma garantia que pesa sobre essa dívida, pesa sobre essa obrigação. Lembra que a gente viu que ela é acessória? A gente vai executar o inadimplemento da obrigação. A obrigação essa que está garantida por uma hipoteca, mas a gente não propriamente executa a hipoteca ou o penhor, tá bom? E o terceiro requisito é que é óbvio, né? O pressuposto para essa execução é a inadimplência, tá bom? Bom, assim é o direito de excutir, ou seja, alienar. E outra regra importante no que diz respeito às garantias reais é que elas geram direito de preferência no que diz respeito ao valor da coisa que garante. Beleza, pessoal? Então, vamos supor que eu tenho uma dívida de 100 mil e eu tenho uma hipoteca sobre uma casa. Caso haja um concurso de credores, a gente só fala em preferência quando a gente fala em concurso de credores, no valor correspondente à casa que está hipotecada, ele vai estar afetado ao pagamento da minha garantia. Por isso eu vou ter uma preferência sobre esse valor. No que sobejar, é restituído, ou então vai para o pagamento dos quilografários. Agora, se faltar, isso que faltar vai virar um crédito quilografário também. Vamos supor, se a minha dívida é de 100 mil, a casa vale 80. Eu vou ter preferência sobre esses 80 mil. Aquilo que faltar vai virar um crédito quilografário meu, e aí eu vou concorrer com os demais credores, tá bom? Observação 2 a esse respeito. Esse artigo se aplica ao penhor e à hipoteca. Esse artigo que fala que a gente pode discutir a coisa, mas não se aplica à anticrese. Por quê, pessoal? Porque a anticrese garante o pagamento pelos frutos que a coisa vai gerar, e não pela execução judicial feita sobre ela. Tudo bem? Isso está no artigo 1423. Uma garantia que a gente tem na anticrese é o direito de retenção do bem, para que a gente possa se valer dos frutos. Tá bom? Que é limitado temporalmente a 15 anos. Como a gente viu, os direitos reais de garantia são transitórios. Outra coisa importante para a gente ver aqui, gente, é que há a possibilidade de mais de uma hipoteca sobre o mesmo bem. Essa segunda hipoteca é chamada de subhipoteca ou de hipoteca de segundo grau. Nesse caso, como é que vai ficar? Quem prefere quem? A primeira, a registrada primeira, prefere a segunda, tá? Inclusive é uma regra de que não se podem registrar duas hipotecas sobre o mesmo bem no mesmo dia, salvo se na primeira hipoteca constar a hora. Na segunda você bota a hora também. Exatamente para que não se tenha uma confusão ou um embaraço na resolução de duas hipotecas sobre o mesmo bem, quando houver necessidade de executar qualquer dessas hipotecas, tá? Regra importante aqui, no tema de teoria geral, é o vencimento antecipado da dívida. Existem situações que, por ficção, vão ensejar o vencimento antecipado da dívida. Se elas ensejam o vencimento antecipado, elas ensejam também o direito que a gente acabou de ver de expulsão do bem. Tá? Vamos tratar de algumas telas. Estamos no 425. Se o bem se deteriorar ou depreciar. Qual que é a diferença de deteriorar para depreciar, pessoal? Deteriorar é ele se perder por inteiro, ele se destruir, perder completamente o seu valor econômico. Depreciar é a redução parcial do valor econômico. Se é assim, a gente não tem mais garantido aquele valor que garantia a nossa dívida. Por isso considera-se vencida de uma forma antecipada essa dívida. É que a gente não tem mais a garantia rígida que a gente dispunha antes dessa coisa se deteriorar ou depreciar. Tudo bem? Só que nesse caso é garantido ao devedor o reforço ou a substituição da garantia. Tá? Reforço
você dá alguma coisa a mais para o valor voltar. Substituição é tautológica, que eu tento falar qualquer coisa, né? Bom, se o devedor cair em insolvência ou falir, tá bom? Insolvência do devedor pessoal natural, falência, ali a lei de falência se aplica ao empresário. Inciso terceiro, se não for pago pontualmente, tá bom? Quando estipulado o prazo. Mas aqui tem uma observação interessante, pessoal. Tudo bem, se não for pago pontualmente, mas se eu pagar atrasado e o devedor e o credor assentir com isso, ele vai me cortar em renúncia, uma renúncia aqui por presunção da lei, ao direito de discussão imediata, tá bom? Se ele aceitar o pagamento atrasado, ele renuncia por uma presunção legal a esse direito de discussão, tá? Aí se eu atrasar de novo, ele pode ir de novo, e assim em sequência, tá bom? Se perecer o bem dado em garantia e não for substituído, nesse caso vai se aplicar a regra do parágrafo 1º, que se ele não for substituído e houver seguro sobre esse bem, haverá uma subrogação dessa garantia no valor do seguro, tá? E o parágrafo 5º, no caso de desapropriação, hipótese em qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. O parágrafo 2º aqui estabelece uma regra do inciso 4º, que é essa do perecimento, e do inciso 5º, que é a da desapropriação, que a hipoteca só vence antes do prazo se o perecimento ou desapropriação recair sobre o bem imóvel dado em garantia e não abranger outras. Se tiver outros bens que também sirvam de garantia, não vai operar o vencimento antecipado, a desapropriação ou o perecimento de alguns desses bens dados em garantia. A gente pode dar mais de um bem em garantia. Então, se o perecimento recair só sobre um deles, ou se a desapropriação recair só sobre um deles, não haverá aqui esse vencimento automático, tudo bem? E aí, ó, subsistir, no caso contrário, a dívida reduzida com a respectiva garantia sobre os demais bens não desapropriados ou reduzidos. O que vai acontecer? Vai abater parcialmente, mantendo-se parcialmente aquilo que não foi afetado pela deterioração ou pela desapropriação. Uma regra interessante, gente, a respeito com vedação de enriquecimento ilícito, é o 1426, que diz que nas hipóteses de vencimento antecipado, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. Por quê? Para que servem os juros, essencialmente? Quando eu te empresto alguma coisa, no caso que seria um dinheiro, eu perco a liquidez sobre esse dinheiro. Eu poderia, com esse dinheiro que eu estou te emprestando, gerar fruto do serviço dele. Deixar na poupança, fazer uma aplicação financeira. Liquidez é dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. Se eu te empresto um dinheiro, eu não estou tendo liquidez sobre esse dinheiro. E uma forma de compensação por essa falta de liquidez são os juros. Se venceu-se antecipadamente e não correu o prazo que eu estipulava os juros exatamente por não ter a liquidez durante esse tempo, não é razoável que se cobre juros por esse tempo. Isso configuraria um enriquecimento sem causa. E é justamente nesse diapasão o artigo 1426. Artigo 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la, quando sem culpa sua se perca, deteriore ou desvalorize. Tá? Por quê, gente? Porque se não for culpa sua, a gente tem que entender que o terceiro que dá um bem em garantia, ele tem responsabilidade, mas não tem dívida. É a mesma coisa que acontece nas regras de responsabilidade subjetiva. Você tem o rafto, a responsabilidade, mas não tem o chute, a culpa. Por isso, acontecendo isso, ele não é obrigado, se não for culpa sua, a reforçar ou substituir a garantia. Tá? Pacto comissório. O que é o pacto comissório, gente? Vocês sabem? É aquela cláusula que estipula que do inadimplemento o bem dado em garantia ficará com o credor e resolve-se o contrato. É permitido o pacto comissório? Não.
Artigo 1428. É nula a cláusula que autoriza o credor penhoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o bem da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Quais são os fundamentos dessa vedação? Primeiro, devido ao processo legal, né, pessoal? Você vai perder o seu direito de propriedade sem um devido processo legal. Segundo, vedação é um enriquecimento sem causa, porque é possível e até provável que o bem que garante a dívida tenha valor maior do que a dívida em si. E se o credor ficasse com o bem, haveria um incremento da sua condição financeira sem motivo que justificasse tanto. Portanto, um enriquecimento sem causa. E terceira é a proteção do devedor, que no momento da contratação é a parte mais fraca. Tudo bem? Poderia se entender, inclusive se não fosse por essa vedação, caso de lesão, né, gente? Ou estado de necessidade. Vocês devem ter estudado isso em parte geral, né? Observação. Da mesma maneira que o que sobrejar o valor da dívida será devolvido ao devedor, se o valor angariado para a expulsão do bem for insuficiente ao pagamento da dívida, o devedor continuará obrigado, mas o crédito será criptografado, 1430. A gente já tinha falado disso. Bom, como a gente também já tinha falado, se aplica o penhor e a hipoteca e não o anticréscimo, porque nessa não se fala em expulsão. E o parágrafo único prevê essa possibilidade de se dar o bem ao credor pelo pagamento da dívida. Só que qual que é a nota diferenciadora aqui com relação ao com relação ao caput? É que não se pode prever essa cláusula anteriormente, mas posteriormente ao vencimento da dívida, sim. E ela não teria, na verdade, uma natureza de cláusula compromissória, mas sim a natureza de dação em pagamento, que é um modo distintivo de obrigação. Tá? Beleza? Bom, aqui, gente, algumas regrinhas sobre penhor, sobre hipoteca, sobre anticrédito. De todo jeito, vocês vão ficar com o material, para quem está vendo aí pelo YouTube, o material baixa no site, que tem as regras mais importantes aqui. A gente vai passar mais rápido sobre aquilo que eu considero que, mesmo estando no material, é importante falar, por questão de surgir eventuais dúvidas e tal. Um conceitinho, né, de penhor, que conceitinho não pode passar em branco. É o direito real de garantia, daí a gente já tira também a natureza, que implica na transferência da posse do bem móvel, suscetível de alienação, ao credor para pagar a dívida. Observação que deve ser feita aqui. Ele implica na transferência da posse do bem, mas essa posse vai ser uma posse qualificada como precária. Agora não vale mais chocolate, porque eu já fiz essa pergunta. E por que ela é precária? Porque ela é transferida mediante um negócio jurídico, que vai estabelecer ao final um dever de restituição. Tá bom? Algumas características do penhor: direito real de garantia, direito indivisível, a gente já viu que a indivisibilidade faz parte da teoria geral dos direitos de garantia, acessório, porque também a gente viu que faz parte ali da teoria geral. Ele é sempre referido a bens móveis, pessoal, tá bom? De regra. Mas existem exceções. Algumas exceções são os navios e aeronaves, são hipotecáveis. A lei fala na possibilidade de penhor rural e industrial. E quando a gente fala de penhor rural e industrial, a gente tem que remeter ao artigo 79 do Código Civil, que fala das acessões intelectuais. O que é isso? É quando a gente coloca um bem à disposição, um bem imóvel, à disposição de um imóvel, que fica vinculado para lhe conferir maior utilidade e eficiência, etc. Por exemplo, colheitadeiras podem, por acessão intelectual, serem consideradas imóveis. Tá? Esse tipo de acessão intelectual não vem mais tratado de forma expressa no Código de 2002, mas entende-se uma construção finalística, teleológica do Instituto, que poderia ser possível ainda se falar em acessões artificiais, tá bom? Acessão intelectual, isso. E a transferência da posse ao credor é uma nota marcante do penhor, que não ocorre na hipoteca, por exemplo, tá? Exceções são o penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, nos quais a coisa continua no poder do devedor, que deve guardar e conservar. Essas hipóteses de penhor especial, de penhor que a gente tratou aqui, estão no parágrafo único do 1430. E a elas dá-se o nome na doutrina de penhor especial.
Tá? Constituição do penhor. Declaração de vontade ou por força de lei. O artigo 1467 vai falar do penhor legal, tá, gente? A gente vai tratar dele, mas basicamente são aqueles penhores para se pagar as contas em restaurante ou em hotel, em hospedagem, tudo bem? Não sei se vocês já ficaram em hotel, quando vocês começarem a fazer concurso em outros estados, vocês vão ver que tem aqueles avisos afixados na porta do seu quarto, tem lá que é dado o direito de ele penhorar sua bagagem caso você não pague. Então, só leva o seu computador se for preciso. Então. Bom, e outra coisa, pessoal. O instrumento pode ser público ou privado, mas há necessidade do registro no cartório aqui de títulos e documentos, porque não é recaível sobre imóveis, como a gente viu de regra sobre móveis, tá? Pode ser que leis especiais imponham outras regras. E aqui, só vou tratar porque é um pouquinho mais importante, o penhor de veículo. O penhor de veículo, no artigo 1462, diz que é necessária a anotação do certificado da propriedade junto à repartição de trânsito. O velho Detran, certo? E aqui, a despeito de haver jurisprudência que diga que seria necessário somente esse registro na repartição e não no cartório de títulos e documentos, porque na repartição é mais efetivo a dar a publicidade quando se trata de veículos do que no títulos e documentos, existe alguma divergência doutrinária. Por quê? Porque o que daria a oponibilidade efetivamente seria o registro no título e documento, tá bom? Então que um não excluiria o outro, seria necessário os dois. Mas a STJ se inclina mais à posição de que seria necessário somente, ou seria suficiente, melhor dizendo, somente a anotação do certificado da junta ali de trânsito de onde o carro estiver inscrito. Direitos e deveres do credor ignoratício. Aqui eu vou passar bem rápido, gente, porque a gente ainda tem que tratar de propriedade fiduciária, que eu acho mais importante. Basicamente, tem o direito de reter após a penalização das despesas empregadas na conservação até que sejam pagas. Então, há um direito de retenção aqui quando a gente fala de penhor. Ele pode apropriar-se dos frutos da coisa empenhada para pagamento das despesas com guarda e conservação. Pode promover a venda antecipada, no caso de vencimento antecipado. De novo, a indivisibilidade da garantia. Então, o credor ignoratício não pode ser constrangido a ir devolvendo os bens à medida que a gente vai pagando as coisas. Tudo bem? Uma coisa que é comum é empenhar joia no Banco do Brasil, por exemplo. Você empenha ali vários anéis de ouro. E... na caixa? Boa. Você vê que eu estou por fora. Mas, bom, enfim. Você faz esse penhor. E você dá 10 anéis ali, e o cara te dá R$1.000. E você vai pagando aos poucos, você fala, vai me devolvendo alguns anéis, porque eu já te paguei. Isso não é possível, por conta da característica da indivisibilidade do penhor. Tudo bem? Não é possível constranger o credor ignoratício a fazer isso. Mas como se trata de ato negocial, portanto, da dispositiva, nada impede que o contrato preveja o contrato. E o direito à posse precária, como eu já disse. Extinção do penhor, gente. 1436. Quando extinta a obrigação? Por conta da acessoriedade. Quando perece a coisa. Hipótese de vencimento antecipado com subrogação. Com a renúncia do credor. De novo, renúncia é ato solene, formal, então deve ser registrado, tá bom? Quando houver confusão, quando houver adjudicação judicial e etc. Tá? Eu vou passar rápido aqui, isso aqui vocês leem no material. Hipoteca, conceito de hipoteca. Eu trouxe o conceito da Marilena Diniz. É um direito real de garantia, de natureza civil, que grava a coisa imóvel ou hipotecável, pertencente ao devedor ou ao terceiro, sem transmissão de posse ao credor. Então a gente viu aqui que é coisa imóvel ou hipotecável. Portanto, o objeto, preferencialmente, é o patrimônio imobiliário, mas não só. Os acessórios dos imóveis, domínio direto, domínio útil, estrada de ferro, recurso natural, navio, aeronave, direito de uso especial para fim de moradia, direito real de uso e propriedade superficiária também são possíveis de hipoteca. Bom, uma coisa interessante que a gente viu aqui, pessoal, o direito real de uso, o direito de superfície pode ser objeto de hipoteca. E a gente tem que combinar essa regra com o que dispõe o parágrafo 2º do 1437,
que fala que os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 9 e 10 do caput, que são exatamente esses dois, ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso não tenham sido transferidos por período determinado. Tudo bem? Por conta da acessoriedade do direito real de garantia. Então, se a superfície acabar, se o direito real de uso acabar, acaba também o direito de hipoteca sobre esses dois direitos, tá bom? E outra coisa, como é possível que a hipoteca... Bom, eu vou falar disso depois. É possível a hipoteca sob dívida futura também, nos termos do 1487, desde que determinado o valor máximo do crédito, tá bom? Por conta da própria especificação. Ela pode ser constituída negocial, legal ou judicialmente. A hipótese legal está no 1489 seguintes. A gente vai tratar mais para frente. Hipoteca sobre as cessões. Presume-se que a hipoteca abrange as cessões, os melhoramentos ou as construções feitas no imóvel. Só que a gente tem que ver aqui que é um destaque quando a gente trata de direito de superfície, porque ele é autônomo. Direito de superfície diz respeito às construções ou plantações feitas no imóvel, portanto, às cessões. Se houver um direito de superfície anteriormente estabelecido, uma hipoteca sobre a propriedade não vai presumir as acessões feitas aqui, exatamente pela autonomia que o direito de superfície tem em relação à propriedade, tá bom? Alienação do bem dado em hipoteca. É nula a cláusula que proíbe a alienação desse bem dado em hipoteca, tudo bem? Como ele é um direito real, ele é um polível erga omnes, ele tem aderência, ambulatoriedade e sequela. Esse é o efeito do registro, tudo bem? Portanto, ainda que seja alienado, é capaz da gente buscar essa garantia em poder de quem quer que esteja. E uma cláusula que vedasse a alienação, a disposição dessa propriedade, seria uma cláusula abusiva, tá? Súmula 308 do STJ diz que a hipoteca firmada em incorporação imobiliária não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, de forma que o terceiro adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado pela garantia. Beleza, pessoal? Observação 2. Há a possibilidade do resgate pelo terceiro adquirente. Eu adquiri o imóvel, já que não pode ter uma cláusula que vede a alienação, e eu quero ter uma hipoteca sobre o meu imóvel. Não tem nada a ver com aquela dívida que o cara que me vendeu quis. Entendeu? Normalmente eu vou adquirir esse imóvel por um preço melhor, exatamente por pender uma garantia sobre ele. Eu posso querer pagar o valor da hipoteca, o valor da dívida que está garantido pela hipoteca, para livrar o meu bem desse ônus, tá? Bom, pode-se convencionar o vencimento antecipado, mas precisa de uma cláusula expressa nesse sentido, tá? E aí seria uma das hipóteses que complementariam as hipóteses legais de vencimento antecipado do 1425. Essas hipóteses são legais, mas nada impede que haja a convenção de outras hipóteses que antecipariam o vencimento. Para a hipoteca, também é um abandono liberatório, nos termos do 479 e 1480. E o prazo máximo da hipoteca, qual que é, pessoal? 30 anos, tá bom? Após isso, tem que ser levado um novo título e um novo registro. Se fizer isso, mas tendo em conta um novo título e um novo registro, mantém-se a preferência da antiga. Mas ela não pode durar per si por 30 anos, tá bom? Por mais de 30 anos. Se durar mais que 30 anos, é nulo, é ineficaz, tá bom? No que sobrejar os 30 anos. Mas não é nulo. A hipoteca continua existindo. Só que ela vai ser limitada aos 30 anos. A gente corta de passar. Extinção da hipoteca. São basicamente, pessoal, as mesmas causas da extinção do penhor. Alguma diferença que tem? Pela resolução da propriedade. Aqui tem, no penhor não tem. Porque, como a gente viu quando a gente estudou a propriedade resolúvel gera efeitos ex tunc. Então, quando ela se resolve, ela é livre de quaisquer ônus instituídos enquanto ela estava na propriedade daquela pessoa contra a qual ela se resolveu, tá bom? Então, em benefício de quem ela se resolve, ela vem livre de qualquer ônus estabelecido no período em que ela estava sob o proprietário resolvido. Por isso que tem essa hipótese de extinção aqui nesse inciso terceiro. Pode-se somar a todos aqueles argumentos que a gente falou do efeito ex tunc, mais esse reforço argumentativo, tá? E pela arrematação e adjudicação também. Há quem diga que se extingue porque elas são modos originários de aquisição, tá?
Eficácia perante terceiros depende de registro no imóvel. E uma observação importante do 1501, não se extinguirá a hipoteca devidamente registrada a arrematação ou adjudicação sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários que não forem de qualquer modo partes na execução, porque eles têm garantia também, e se a preferência, inclusive, é garantida pelo valor desse bem imóvel. Se ele for vendido sem ser notificado, ele vai ter uma perda nisso, não podendo exigir o reforço ou a substituição garantida, que seria o caso de vencimento antecipado da dívida para ele também. Ele teria um interesse em usar ali o valor do bem para isso. Por isso, essa regra. Anticrese. Pode o devedor ou outrem, por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos. O parágrafo 1º diz que os frutos podem ser estipulados para pagar os juros. Mas, se o valor dos frutos for maior do que o estipulado para os juros, ele necessariamente vai ter que ser usado para abatimento da dívida. O parágrafo 2º diz que quando recai sobre imóvel, não pode se vedar a hipoteca sobre esse imóvel. Então, sobre o mesmo imóvel pode recair uma anticrese e uma hipoteca. Por quê? Pode recair até 2 hipotecas sobre o mesmo imóvel, como a gente viu. Mas aqui no caso, tem que se pensar o seguinte: anticrese e hipoteca, elas vão, cada uma respectivamente, incidir sobre diferentes aspectos do domínio. A hipoteca sobre a disposição, porque o devedor pode discutir, o credor pode discutir, ou seja, pode interferir na disposição, talvez de uma alienação forçada, e a anticrese diz respeito à fruição. Então, como dizem respeito a aspectos dominiais diferentes, nada impede, a própria lei diz, que haja a incidência das duas ao mesmo tempo sobre uma mesma propriedade. O artigo 1507 diz que pode ser dado ao credor do anticrese o direito de administrar os bens, mas nesse caso ele deverá apresentar um balanço. Tudo bem? Exatamente para evitar o enriquecimento sem causa, uma vez que os frutos são usados para o pagamento da dívida. Não pode mascarar isso. O credor anticrético responde pelas deteriorações, que, enquanto ele estiver na posse, caso seja sua culpa, e essa partícula, por sua culpa, ele responde pelas deteriorações por sua culpa, nos remete, evidentemente, à responsabilidade subjetiva. Tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso sobre anticrese. Uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui, importante, é que o prazo máximo é de 15 anos, está no artigo 1523. E, bom, é isso, tá bom? Acabamos os direitos reais de garantia propriamente ditos, assim. A gente tem aqui uns 20 minutinhos para tratar de propriedade fiduciária. Qualquer coisa eu uso uma aula de processo civil para tentar terminar isso, mas de todo jeito vocês vão ficar com o material. O que é a propriedade fiduciária, gente? É uma propriedade resolúvel que se estabelece sobre uma coisa móvel e infungível, transferida pelo devedor com escopo de garantia. O que acontece? Eu compro uma coisa, alieno para um terceiro, porque esse terceiro vai me dar o dinheiro para eu pagar à vista essa coisa. E eu vou pagando parceladamente para ele, que vai ter a propriedade resolúvel. Quando eu acabar de pagar essas parcelas, essa propriedade se resolve para ele e vem para mim. Tudo bem? Então, a transferência mais do que da posse, uma transferência da propriedade para o credor. Tá? Propriedade resolúvel. Por quê? Porque fica sujeita à condição resolutiva de eu adquirir com todas as prestações. Ela cumpre a função social porque ela dá mais acesso aos bens de consumo. Ela possibilitou um acesso maior aos bens de consumo para aquelas pessoas que não tinham capacidade de comprar à vista. Isso é muito verificado em carro. Acontece muito em carro, contrato de alienação fiduciária, né, gente? E o Nelson Rosenwald e o Cristiano Chaves, eles estabelecem 4 fenômenos que acontecem nesse negócio jurídico da alienação fiduciária. O primeiro é o desdobramento da posse. O credor fica com a posse indireta e o devedor fica com a posse direta. Sendo assim, há a possibilidade de uma ação possessória por resgate desse bem. Tá bom? A posse do devedor está regulada no 1363. E aí vocês dão uma lidinha lá. Uma coisa interessante é que o devedor fiduciário é equiparado por lei ao depositário.
E aí que surgia toda aquela treta do depositário infiel. Porque se ele equiparado ao depositário incorresse nas figuras do depositário infiel, era possível incidir contra ele prisão civil. Essa questão, como a gente bem sabe, vocês viram na aula de Direitos Humanos, foi resolvida com a súmula 25, súmula vinculante 25 do STF, que diz que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Tudo bem, gente? E aí vai comunicar com a fixação da tese de que os pactos de direitos humanos anteriores à emenda 45 de 2004 teriam a natureza supralegal, apesar de infraconstitucional. Assim, eles paralisariam a eficácia da norma constitucional que prevê a prisão do depositário infiel e, portanto, paralisariam todas as leis infraconstitucionais que assim prevêem. O Rafa falou que ele comentou com vocês na hora de direitos humanos, inclusive dos precedentes que orientaram a modificação de posicionamento do STF, então eu não vou perder muito tempo com isso, tá bom? Mas a súmula vinculante trata de uma maneira objetiva isso. Outra coisa que, além do desenvolvimento da posse, há o estabelecimento de uma cláusula constituinte, que é aquela em que, quando eu adquiro a propriedade, ou quando eu vendo a propriedade, melhor dizendo, eu reservo para mim o direito de ficar com a posse. Vocês lembram que a gente tratou disso, né? Quando eu transfiro a propriedade, eu posso, por uma cláusula, me reservar o direito de ficar na posse. Essa cláusula é chamada de cláusula constituinte, ou constituto possessório. Só lembrando aqui que ela deve ser expressa. Outra característica é que essa propriedade vai ser resolúvel, como eu já tratei aqui, tá bom? Só uma observação que é possível o direito de subrogação pelo terceiro aqui. E aqui, interessante que normalmente no direito de subrogação pelo terceiro, esse terceiro deve ser interessado. A gente falou nas regras de obrigação do Código. Mas aqui há uma exceção. Esse terceiro pode ser interessado ou não, tá bom? E se ele pagar essa dívida e subrogar no crédito, ele vai adquirir a propriedade resolúvel, tá bom? É mais um modo de transferência de propriedade, tá? Uma observação aqui, pessoal, é que na alienação de imóveis a subrogação não é possível, tá? O Código Civil vai tratar basicamente da alienação fiduciária de bens móveis sobre coisas infungíveis. Existe um decreto que trata de bens móveis sobre coisas fungíveis perante instituições financeiras. Existe uma lei de 97 que trata sobre a alienação fiduciária de bens imóveis. Quando tiver diferenças, a gente vai fazer essas observações pertinentes, tá? E a última característica dessa relação é a afetação. O bem fica afetado, tudo bem? Por isso que o enunciado 325 diz que é empenhorado, nos termos da lei do bem de família, o direito real de aquisição do devedor fiduciante, tá bom? Só uma observação também, essa lei, ela estabelece aquilo que a gente entende por bem de família legal, mas existe a hipótese do bem de família convencional, que é tratado na parte de direito de família, tá? E existem algumas regras, você não pode ultrapassar 1/3 do seu patrimônio, etc. Vocês vão tratar em direito de família. O enunciado 591 do CJF fala que a reintegração de posse nos contratos de alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel pode ser proposta a partir da consolidação da propriedade do imóvel em poder do credor fiduciário, e não apenas após os leilões extrajudiciais, tudo bem? Consolidou, pode entrar com ação. A justificativa disso aí é o desdobramento da posse. Se eu tenho a posse direta e a propriedade se resolve, eu posso ter a posse indireta, que eu já tinha, e indireta também. Posso ter a posse plena e a situação de posse precária do outro lado, motivo pelo qual eu posso entrar com a ação possessória pelo simples consolidação da propriedade, tá? O STJ é nesse sentido também. Qual que é a natureza jurídica da propriedade fiduciária, gente? Se a gente for observar no Código Civil, existe um capítulo dentro do direito de propriedade, do título da propriedade existe um capítulo que é a propriedade fiduciária. Então poderia sim pensar que ela é um modo de exercício da propriedade. Mas a gente tem que observar que o artigo 1367 estende a aplicação das normas da Teoria Geral dos Direitos de Garantia à propriedade fiduciária. Ela sofreu uma alteração em 2014. A redação antiga desse artigo previa apenas a aplicação de alguns dos artigos relativos à Teoria Geral do Direito de Garantia. E mesmo assim, já se dizia que, pela previsão desses artigos,
a natureza era de direito real de garantia. Agora, esse argumento ganha ainda mais reforço. Motivo pelo qual a gente pode entender sim que se trata de um direito real de garantia. A dívida fica garantida com a propriedade resolúvel. Tudo bem? Tanto é um direito de garantia que se aplica o pacto comissório, a vedação do pacto comissório, como a gente vai ver mais pra frente. É vedado ao credor fiduciante, mesmo que ele tenha a propriedade resolúvel, ficar com essa propriedade, caso haja inadimplemento. Bom, se se aplica a teoria geral do direito de garantia, se aplica a indivisibilidade da garantia, a vedação do pacto comissório, o direito à execução do bem, os requisitos objetivos e subjetivos, tá? Bom, como eu tinha dito, existem leis especiais que tratam da alienação fiduciária. Então, qual é o objeto da alienação fiduciária? Variado. Pelo Código Civil, coisa móvel e infungível. A Lei 9514 de 97 trata da alienação fiduciária sobre bens imóveis. E o Decreto-Lei 911 de 69, junto com a Lei 4728 de 65, fala de bens fungíveis por instituições financeiras. Então, basicamente, é possível a alienação fiduciária sobre quase tudo, tá bom? Inclusive, o Código Civil faz a ressalva expressa que nas leis especiais vai se aplicar o que as leis especiais dispuserem, tá? Só algumas observações com relação ao objeto. Súmula 28 do STJ, que o objeto da alienação fiduciária pode ser bem futuro, aliás, pode ser bem pretérito, um bem que já integrava o patrimônio do credor. Então não é necessário que seja contemporânea a aquisição do bem com a venda, com a transmissão da propriedade fiduciária. Pode ser um bem que eu já tinha. Eu quero um empréstimo e alieno fiduciariamente para garantir esse empréstimo. Uma casa que eu já tinha, por exemplo. Não precisa adquirir o bem e transferir no mesmo momento, tá bom? Bom, o parágrafo 3º permite, de novo, aquela pós-eficácia, tá bom? Então eu posso dar em garantia um bem que eu posso dar a propriedade fiduciária ao dono, mas se eu adquirir essa propriedade depois, ela vai se tornar eficaz a alienação fiduciária. E uma observação importantíssima, pessoal. Os vícios sobre a coisa não podem ser opostos ao credor na alienação fiduciária. Essa relação é uma relação que se estabelece entre o devedor e o fornecedor. Tá? Então, se eu compro um carro de uma marca tal e alieno fiduciariamente e eu observo que é um vício nesse carro, eu não posso querer abater a dívida da alienação fiduciária com relação ao fiduciante. Eu tenho que buscar uma ação estimatória ou redibitória com relação ao consumidor que me vendeu, tá bom? Ao fornecedor. Esse é o entendimento do STJ. Constituição. Instrumento público ou particular registrado no título do cartório de títulos e documentos, aqui pelo Código Civil. Por quê? Pelo Código Civil sobre bens móveis e infungíveis. Se for o caso de bens imóveis, será no CRI, tá bom? O Código Civil bota um conteúdo mínimo para o contrato, aí vocês dão uma lida, né? 1362. E a súmula 92 do STJ diz que o terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no certificado de registro de veículo automotor, tá? Então, se eu vender para alguém de boa-fé um veículo automotor que eu estou usando na condição de possuidor direto, mas da qual eu não sou proprietário, porque eu alienei fiduciariamente, isso não pode ser oponível a esse terceiro se ele tiver de boa-fé, tá? Mas como a alienação fiduciária tem que ser registrada, vai ser muito difícil que esse terceiro esteja de boa-fé, né? Bom, vocês já ouviram falar de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, gente? Ela é aplicável não pelo Código Civil, pelas regras do Código de Processo, mas pelas regras especiais das leis 1782 de 65 e pelo Decreto-Lei 911 de 69, tá? Bom, nessa ação, o STJ tem o entendimento de que é possível se discutir a abusividade contratual com relação à garantia lá na alienação fiduciária, tá? Por quê? Porque a busca e apreensão tem como fundamento o inadimplemento. E se esse inadimplemento for causado por uma abusividade contratual, é do direito de defesa nessa ação que se possa, da ampla defesa nessa ação que se possa ventilar esse tipo de tese defensiva, tá?
Súmula 72 do STJ diz que para a comprovação da mora é imprescindível na busca e apreensão. Aliás, diz que para liminar na busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, tá bom, gente? A mora, na alienação fiduciária, é ex re. Ela decorre do simples inadimplemento, como é a regra do 397 do Código Civil. Mas o Decreto-Lei 911 exige para fins de liminar a comprovação, tá bom? Então deve ser feita uma notificação judicial ou extrajudicial para esse fim. Uma observação importante que em 2014 sobreveio uma mudança nesse decreto, que facilitou o meio de prova dessa mora. Basta uma carta registrada com aviso de recebimento. Não se exige mais que seja expedida essa carta pelo cartório de títulos e documentos. E também não se exige mais o protesto, tá bom? Ficou mais facilitado agora. Outra coisa, pessoal, deve se aplicar a teoria do adimplemento substancial, que a gente já viu. Então, se eu adimplir 80%, 90%, não se pode querer resolver, inclusive com uma ação de busca e apreensão para me retirar da posse, tudo bem? Princípio da conservação dos contratos, princípio da boa-fé objetiva. Essa jurisprudência não se aplica à alienação fiduciária de bens imóveis, o artigo 25 da Lei 9514. Purga da mora. Esse tema é interessante também, gente. É possível purgar a mora nos bens fungíveis em alienação fiduciária e distribuição financeira? Antigamente era possível, por esse decreto, esse mesmo decreto, 911. Mas era requisito para que se purgasse a mora que já tivesse sido adimplido mais de 40%. O que aconteceu é que em 2004 houve uma alteração e o artigo que falava sobre isso passou a prever simplesmente a possibilidade de pagar integralmente a dívida. Não mais fez referência sobre purgação da mora. Assim surgiu algumas posições doutrinárias e eu peguei a do Marco Aurélio Bezerra de Mello aqui, que traduz bem o que se podia pensar. Bom, primeira coisa, o artigo 4º da LINDB fala em analogia. E o artigo 401, inciso 1º do Código Civil, faz que na relação civil pode-se purgar a mora. E o artigo 52, parágrafo 2º, concominado com o 7º do CDC, diz que pode-se purgar a mora se a relação for consumerista. Então, tanto na relação civil quanto na relação consumerista, aplicando-se da analogia do artigo 4º da LINDB, poderia se fundar o entendimento de que a mínima de previsão legal era possível se purgar a mora. Mas essa questão chegou no STJ, que em sede de recurso repetitivo disse que depois da alteração de 2004 desse decreto, não é mais possível a purgação da mora e a alienação fiduciária. Tá bom? Você tem um prazo de 5 dias para pagar a dívida antecipadamente, se não perder o pregório, tá bom? Julgamento em 2014. E, bom, isso estabelece uma situação dual. Para aquelas alienações fiduciárias estabelecidas antes de 2004, então é possível a purgação da mora e com o requisito de 40%, nos termos da súmula 284 da STJ. Para aquelas que vieram depois, não é mais possível, é só possível o pagamento integral da dívida. E isso aí só é aplicável nesse campo desse decreto, tá, gente? Para alienação fiduciária de bens imóveis é possível a purgação da mora. Pacto comissório, vedação. Há necessidade de alienação e de entrega do débito remanescente. O artigo 1365 diz que nesse contrato não cabe o pacto comissório. Mas ele não diz exatamente com todas as letras isso. Vamos ler como é que ele coloca aqui, quer ver? É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Ou seja, é nulo o pacto comissório. E do mesmo jeito, o devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento de dívida após o vencimento dessa. Dação em pagamento é possível, tá bom? Igual os direitos reais em garantia. A STJ diz que aqui é possível purgar a mora, no campo do direito civil, dos bens infungíveis e imóveis, até a arrematação em asta pública. Então eu posso sofrer a alienação, que é o meio que o devedor tem para ver satisfeito seu crédito no caso de inadimplemento, e até a arrematação eu posso adjudicar esse bem, tá bom? Pagando, obviamente, aquilo. Aliás, adjudicar o bem não, purgar a mora, desculpa pessoal.
tá bom? Até a arrematação. Súmula 384 do STJ é importante aqui. Cabe ação monitória para a versão do remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Porque a gente viu que existe o dever de restituição. E com a aplicação das normas gerais de direitos de garantia, essa é uma aplicação que vem para cá. Bom, por quê? Porque não seria possível uma execução extrajudicial direta. Porque o contrato perderia a característica de título executivo com a venda, pois não teria a previsão expressa de anuência do devedor em relação ao quantum de beato e com relação ao ano de beato. Porque esse título executivo previa a dívida que foi executada. Mas o que sobejar não está previsto num título formado com a anuência do credor, em que se preveja o ano de beato, ou seja, o que se deve, e o quanto de beato, ou seja, o quanto se deve. Portanto, não seria um documento com as características essenciais para a formação de um título executivo. Certeza, liquidez e exigibilidade. Tá, gente? Mas, ainda assim, seria uma obrigação configurada em um documento. Documento esse sem eficácia executiva, que configura exatamente a hipótese ensejadora de uma ação unitária. A ação unitária serve para documento, para dívidas expressas em documentos sem eficácia executiva. Por exemplo, cheque prescrito. É uma perguntinha até batida, né? Cabe monitor em cheque prescrito? Bom, aqui, gente, uma observação também que esse artigo 1364 fala que a alienação pode ser judicial ou extrajudicial. Só que vamos pensar, a alienação extrajudicial de um bem de alguém pode ser encarada como uma afronta ao devido processo legal, no que diz respeito à perda do direito de propriedade. Assim, essa questão foi levada por algumas vezes ao STF, e ela está com repercussão geral reconhecida. Tá bom? Já tem votos no sentido de que é constitucional, tem votos no sentido de que é inconstitucional, mas essa questão ainda não foi resolvida definitivamente, tá bom? Vamos ficar esperto aí, aguardando a definição. E para provar a relevância desse tema, essa foi uma questão de segunda fase no 4º concurso de defensor público do Rio Grande do Sul. O item C, ó. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro e o majoritário entendimento doutrinário, responde objetivamente a seguintes aspectos do direito de propriedade. Letra C. Conceito de propriedade fiduciária de bem imóvel e validade do pacto comissório em contrato que a institui, indicando fundamento legal de acordo com o Código Civil de 2002. E aqui eu pus o gabarito para vocês, é exatamente isso que a gente viu na nossa aula. A última coisinha para tratar sobre propriedade fiduciária é o direito real sobre a coisa alheia de aquisição e a responsabilidade tributária. É um artigo que foi introduzido no Código por uma lei de 2014, que vai dizer essencialmente que, voltando-se o enfoque para o devedor fiduciário, fiduciante, aliás, eu me enrolo com esses nomes, para o devedor da relação de alienação fiduciária, que você vai gastar mais espaço no papel, no prova ali, mas você não vai se enrolar, pelo menos. Para ele, há um direito real de aquisição, tudo bem? Ao fiduciante ou ao seu sucessor, concessionário. Lembra que lá quando a gente tratou das características dessa relação negocial, o Cristiano Chaves e o Nelson Rosenwald disseram que há uma afetação do bem, tanto que ele não pode ser penhorário, etc., no caso de bem de família e tal. Aqui fica claro também isso, né? Há um direito real de aquisição, igual ao direito real de aquisição do promitente comprador. E o parágrafo único desse artigo 1368b diz que o credor fiduciário que se tornar proprietário mediante a consolidação passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a posse da propriedade, taxas, despesas, todos os outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem dado em garantia, a partir da data em que vier a ser emitido na posse do bem. Tá? Então ele leva em consideração a emissão na posse para essa atribuição de responsabilidade, tanto tributária quanto das outras obrigações do próprio terreno. E o último tema para a gente tratar aqui, a gente passou um pouquinho do horário, mas vamos conseguir acabar, é a cláusula de decaimento ou perdimento. A gente já tratou delas quando a gente falou de
companhias de compra e venda, e elas são também um tema interessante aqui. A gente já deu o conceito dela, aquela que autoriza a que o credor fique com todas as parcelas pagas quando da resolução do contrato, ou quando houver um distrato, né? E o Bezerra de Mello pontua aqui que os artigos 5º e 6º da Lei de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, vocês veem que eu estou com um problema do I no meu teclado. Eu vou corrigir, depois eu mando o certinho de novo para vocês, tá bom? Só para não correr o risco de ficar... Porque esse I muda tudo aqui, né? Imóveis ou móveis. Eu vou corrigir, depois eu passo de novo. Poderiam dar a entender que seria possível essa cláusula, gente. E quando a alienação fiduciária for com relação à instituição financeira, incide o CDC, de acordo com a súmula 279 do STJ, que diz que nas relações com instituições financeiras, aqui seja de alienação fiduciária ou não, é aplicável o CDC. Portanto, nessas relações, o artigo 53 veda essa prática, como a gente já tinha visto quando a gente falou de compromisso de compra e venda, né? Mas e nas relações da alienação fiduciária de bens imóveis? Pode-se entender de duas maneiras. Que não se aplicaria porque a Lei 9514 é especial. Então se afastaria a incidência do CDC. Tudo bem? Eu posso fazer essa alienação fiduciária direto com a incorporadora, com outra pessoa. Não precisa ser necessariamente com uma instituição financeira. Pode haver outra relação de consumo que não com uma instituição financeira. Tá bom? E os outros, aqueles que entendem que é aplicável, dizem que se aplica o CDC.